Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Vida com Ciência, esse programa que visa a democratização da ciência, a exploração das pesquisas, né, a divulgação do que é produzido nos nossos programas de pós-graduação aqui da instituição Univates. E hoje, nesse quinto episódio dessa segunda temporada, a gente vai falar com a professora Nelly Galarce, ela que está conosco aqui e já começa a aparecer na tela, para a gente bater um papo e falar sobre esse título que também começa a aparecer e rodar aqui para ti, que é justamente a sociedade e cultura, história ambiental, etnohistória e cultura material. Professora Nelly, seja bem-vinda a mais um Vida Consciência. A professora Nelly, que participou de um episódio em 2020 da nossa primeira temporada, ela encaminhou o vídeo para nós na época e agora nessa nova versão do Vida Consciência a gente tem a possibilidade de bater um papo, de conversar, de interagir. Seja bem-vinda ao programa. Contextualiza de arrancada para nós, professora, o que é essa pesquisa que trabalha a questão da sociedade e da cultura? Olha, Marcos, essa pesquisa, ela é, talvez, no programa, o PPGAD, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, é o programa mais antigo da Univates, né? E essa pesquisa já existia antes do PPGAD, né? Eu creio que por volta de 2002 nós iniciamos com essa pesquisa. Tinha outros nomes e durante os anos a gente deu vários títulos a esse projeto, mas o foco desse projeto é estudar a evolução das sociedades sob a perspectiva da cultura material, né? Praticamente todos os pesquisadores vêm da área das humanas, né? Todo mundo que trabalha junto com a gente tem pesquisadores de outros países, a gente tem pesquisadores de instituições nacionais trabalhando junto, e todos trabalham sempre nessa perspectiva, que é a evolução da sociedade sob o foco da cultura material. Somos historiadores, arqueólogos, botânicos, paleontólogos, etnohistoriadores, temos vários pesquisadores que atuam nessas frentes aí, mas sempre pesquisando o processo de construção das sociedades e que acaba acontecendo aquilo que a gente deseja tanto, que é o entendimento da diversidade cultural ao longo do tempo, né, Marcos? E isso que tu falou agora de início, né, eu gosto muito de participar dessas conversas, e exatamente porque é um dos objetivos do projeto, que é a democratização da ciência, né? É a gente conseguir pensar a história antiga dos antigos povos, das antigas civilizações no Brasil, em países latino-americanos como é o Brasil, no sul do Brasil, e sempre nessa ideia de que existiam diversas populações aqui, coexistindo ao mesmo tempo, como a gente consegue ver nas pesquisas, inclusive nas pesquisas da Fernanda, né, a gente consegue observar que existiam povos que estavam vivendo todos aqui ao mesmo tempo, isso muito antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui na América. Então, a ideia do projeto sempre foi e é, né, a gente pensar que existe uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, coexistindo com uma diversidade ambiental, né? Então, o projeto tem esses quase 20 anos de existência aí, existindo nessa perspectiva do entendimento de todo esse processo de ocupações e de assentamentos longos, assentamentos temporários, de populações que existiam aqui muito antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus. No caso da região do Vale do Taquari, que não é só o que o projeto trabalha, o projeto nunca trabalhou só com o Vale do Taquari, a gente sempre avançou as fronteiras do Vale do Taquari, até porque as nossas abordagens metodológicas não permitem que a gente trabalhe com essa divisão geopolítica atual, né? A gente trabalha com sítios arqueológicos, a gente trabalha com assentamentos antigos, então essas fronteiras de cidades e de questões políticas, geopolíticas, nós não conseguimos avançar, então por isso que a gente trabalha na perspectiva das bacias hidrográficas, na perspectiva dos rios, né, e aí a gente tem inúmeros trabalhos voltados para esse tipo de visão, né, uma visão mais ampla em termos geográficos e de temporalidade histórica, né.
Professora Nelly, que é vinculada aí, está à frente do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, o nosso PPGAD, né, que ela comentou, o mais antigo, né, dos cursos de pós-graduação, dos programas de pós-graduação aqui da instituição, e também faz parte do PPG Ensino, correto, professora? Correto, correto. Eu já desde o início também, eu já acho que eu já tô meio passado na Univates, né? Porque eu comecei junto com o PPGAD, hoje estou na coordenação do PPGAD, mas sempre estive também fazendo parte como docente permanente do programa de ensino. E o meu projeto tem forte vinculação com a linha de pesquisa Cultura e Sociedade no Ensino, porque trata exatamente, nós estudamos uma pesquisa um pouco mais básica, e aí tentamos aplicar nas escolas e em espaços também não formais, né? Que é a gente pensar todas essas antigas populações, os dados que remetem a essa trajetória dessas antigas sociedades e civilizações, que já não existem muitas delas, né? E algumas existem, mas afastadas do nosso cotidiano, né? Do nosso tempo mais o que é errado, né? Porque a gente trabalha sociedades indígenas sempre numa perspectiva de afastamento, e eles estão interagindo junto, né? Estão vivendo no mesmo tempo enfim, né, coexistindo com todas as nossas realidades sociais, econômicas, políticas, enfim. E lá no ensino, eu trabalho sempre nessa ideia de a gente conseguir patrimonializar, né, essa diversidade que a gente vê lá na ideia da materialidade, e a gente traz para dentro da ideia da educação patrimonial, da educação ambiental e também do patrimônio em si, né, da educação e de ações educativas voltadas para essa diversidade cultural. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Fernanda aqui para o nosso bate-papo, a Fernanda Schneider. Antes a professora Nelly falou, Fernanda, tal ideia, o pessoal em casa deve ter perguntado, né? Mas Fernanda, onde é que está? Aí está a Fernanda agora na nossa tela, a Fernanda que fez, então, o seu doutorado através também do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, PPGAD, e está conosco aqui para falar também justamente desse espaço de pesquisa. E é bacana a professora Nelly agora ter tocado nessa questão de várias áreas, né, e o quanto muitas vezes uma pesquisa ela perpassa diversas áreas do conhecimento, e está aqui a Fernanda que desenvolveu uma pesquisa também, está associada a justamente esse projeto de pesquisa, e eu queria já entender, Fernanda, como é que foi para ti realizar essa tua questão junto ao PPGAD, e dentro da tua formação, né, mestrado, doutorado, como é que tu te inseriu em todo esse processo da pesquisa? Seja bem-vindo ao Vida Consciência. Obrigada, Marcos. Olá. Bom, então, a minha trajetória no Laboratório de Arqueologia, ela inicia ainda durante o meu curso de História, né? Então, eu sou formada em licenciatura em História, depois eu acabei ingressando no Laboratório de Arqueologia e tendo um interesse específico em Arqueologia Guarani, tentando entender não só a organização desses povos, mas também, ou seja, como eles se distribuíram no espaço, como eles ocuparam as áreas, mas também se e como eles modificaram os espaços que eles ocuparam, tentando entender as questões mais ecológicas e de paisagem, né? E por isso, com esse tipo de tema que eu tinha interesse, eu acabei realizando meu mestrado no PPGAD, então, que é na área de ciências ambientais, e depois, então, o meu doutorado também nessa área de ciências ambientais, sempre tentando conectar, então, como esses povos se organizavam, né, em sociedades passadas, através de uma paisagem que eles ocupavam. Então, o meu foco de trabalho foi sempre a bacia do rio Taquariantas, que a Nelly falou. Então, o Vale do Taquari, né, ele faz parte de uma porção, então, dessa bacia do rio Taquariantas, e eu tenho a minha pesquisa, então, ela é de longa duração, eu diria assim, que ela vai começar lá na minha graduação, ainda enquanto que eu era bolsista de iniciação científica, depois durante o meu mestrado, quando eu fui bolsista de mestrado, e depois também durante o meu doutorado. E hoje eu ainda estou vinculada ao Laboratório de Arqueologia da Univates, buscando avançar ainda mais com relação às minhas pesquisas. Então, em resumo, assim, o que eu tentei entender era como esses guaranis, quando eles chegaram na região, né, ainda em tempos pré-coloniais, ou seja, antes da chegada dos europeus, digamos assim, esses povos já chegaram, já se organizaram no Vale do Taquari, e na bacia hidrográfica do rio Taquariantas, em aldeias bem estáveis, permanentes, né? Então eu diria que esse é um resultado da minha pesquisa bastante importante, que é demonstrar que a ocupação desses povos em momentos passados, ela não foi efêmera, ela foi uma ocupação bastante densa, bastante organizada, né?
Esses povos, eles estavam aqui em tempos pré-coloniais, mas como a Nelly falou, eles não estavam sozinhos, né? A minha pesquisa também buscou mostrar como esses povos se relacionavam com outros povos, como, por exemplo, os G, né? Então, eu trabalhava com guaranis, mas também busquei entender como esses povos se relacionavam com outros, como os G, como essa dinâmica pré-colonial aconteceu. Depois, então, a gente vai ter a chegada do elemento europeu, né, os colonizadores, que vão chegar na nossa região num momento mais tardio, eu diria assim, né? Se em 1500 eles vão chegar na costa brasileira, no Vale do Taquari, na bacia hidrográfica do Rio Taquariantas, eles vão chegar um pouquinho depois, 1640, 1630. Então, nesse momento, há uma nova dinâmica histórica, social e política acontecendo nessa região, porque então esses povos indígenas têm contato direto com esses invasores, eu diria assim, né, de espaço, então uma nova dinâmica de território, de mobilização começa a acontecer. Isso vai implicar num declínio demográfico das populações indígenas, que vem acontecendo até hoje. Então, esse processo de contato, eu diria, ele ainda não terminou, né, ele vai avançando e ainda vai acontecendo, né. Esses povos tiveram que se reorganizar, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Vale do Taquari, com relação à arqueologia, têm mostrado que esses grupos continuaram organizados em vários espaços, em aldeias, sendo que antes se imaginava que o processo de saída desses povos teria sido bem anterior, né. Então, a ideia era entender essa dinâmica de ocupação, né, e como esses povos foram se organizando numa paisagem específica de Mata Atlântica. Então, ao mesmo tempo, eu consegui identificar, por exemplo, a introdução dos primeiros cultivos domesticados, como milho, feijão, mandioca, pelos guaranis em um período pré-colonial, né? Então, assim, como essa paisagem foi sendo modificada e como a dinâmica histórica desses povos, em contato com outros povos indígenas, depois em contato com europeus, também foi modificada, né? E a ideia sempre Desculpe. Não, pode completar, Fernanda, por favor. Não, e a ideia, ao mesmo tempo de que a gente produz a ciência, a ideia é jogar essas informações para fora da universidade, né, sendo em outros eventos, né, científicos, sendo em redes sociais, em conversas, ou mesmo em publicações científicas. Então, escrever essa história antiga do Vale do Taquari, da bacia, e ao mesmo tempo divulgar cientificamente esses resultados, né, eu diria que isso também é uma contribuição importante que a gente tem feito na região. E é justamente esse ponto que eu estava tentando pegar o gancho para inserir a professora Nelly, porque quando a Fernanda traz todos esses apontamentos, né, de uma pesquisa que ela faz, e ela já comenta que não é de agora, isso é um processo de mais tempo, é importante as pessoas que estão nos vendo percebam que a pesquisa é isso, na verdade, é um envolvimento muito grande, né, tem muito tempo de dedicação, comprovação de dados científicos e tudo mais, através de um processo metodológico. E como nós sempre colocamos, as nossas pesquisas, elas têm o intuito, né, elas têm o foco de produzir uma ciência voltada às sociedades, né, voltadas a algumas problematizações ambientais e sociais, né. Eu estava ouvindo a Fernanda falar, né, tudo isso que a Fernanda colocou, essa trajetória enquanto cientista e uma jovem cientista hoje é uma coisa espetacular de se ouvir e de se ver toda essa trajetória dela desde a iniciação científica e da importância da iniciação científica dentro do processo de construção de um cientista hoje no Brasil. Assim como no mundo todo, né? A iniciação científica ela é fundamental, porque exatamente é aquele ponto onde o indivíduo se desconstrói do seu senso comum, volta-se para um senso científico e começa a desenvolver metodologias voltadas, né? À produção de um conhecimento científico moderno e contemporâneo. Quando eu falo a se desconstruir, é exatamente pessoas assim como a Fernanda, que começou a Fernanda é uma cientista nata, né? Porque ela é curiosa e organizada, né? Ela é curiosa e disciplinada. E a curiosidade faz com que as pessoas acabem ultrapassando os limites científicos. Eu vi um sorrisinho na Fernanda de canto, porque a Fernanda sempre foi uma pesquisadora, desde lá dos seus 18 anos, ela sempre foi uma pesquisadora
curiosa e que não bastava, ela não se contentava com os limites metodológicos e teóricos daquilo que eu, como orientadora, estava propondo. Então, ela sempre foi atrás, sempre caminhou sozinha, sempre trilhou o caminho dela de uma forma muito curiosa, e ela sempre expandiu as fronteiras das áreas, porque normalmente nós, historiadores ou arqueólogos, ficamos dentro dele, mas os historiadores arqueólogos, eles já trabalham mais com a interdisciplinaridade, porque a gente acaba buscando outros elementos, principalmente nas bases ecológicas, né? Exatamente porque trabalhamos em áreas ambientais, como florestas e matas, enfim. E a Fernanda sempre caminhou nessa perspectiva. Isso é muito importante de se falar e acentuar esse aspecto da formação de um cientista, porque é exatamente isso que o Brasil precisa. Ele precisa de jovens cientistas que tenham esse caráter de pensar, né, produzir conhecimentos que sejam viabilizados, sejam difundidos, né, de forma socialmente para todas as pessoas, não só para o meio acadêmico, como a Fernanda estava colocando, mas a gente tem, junto no projeto, a gente tem um projeto de extensão que a gente trabalha inteiramente com estudantes do ensino médio fundamental, e hoje a gente já está até experienciando algumas coisas com as crianças da educação infantil, de como trabalhar, né, esse processo de construção das civilizações, exatamente para a gente quebrar alguns estigmas e algumas ideias de olhares de uma sociedade que vem desde o século XVII, tratando, por exemplo, o preconceito, né, o preconceito racial, por exemplo, né, o preconceito contra a diversidade cultural. Quando a gente começa a trabalhar isso desde uma educação infantil, a gente já consegue chegar hoje na formação de indivíduos e pessoas que pensam numa coletividade e pensam na importância da diversidade étnica, da diversidade genética, da diversidade cultural, enfim, ecológica, né, até as questões ambientais passam a ser melhor vistas. E talvez esse seja o grande ponto do projeto, porque ele tem essa questão da ciência e da difusão do conhecimento científico a partir de projetos de extensão, como é o nosso projeto que a gente tem, que é o antigo e velho e bom, que a Fernanda também trabalhou, foi bolsista do Arqueólogo por um Dia. Olha que bonito que é a trajetória da Fernanda. A Fernanda trabalhou ela teve toda a formação de que um cientista precisa, né? Ela trabalhou lá na escola, ela trabalhou no laboratório, ela saiu do país. A Fernanda é uma das poucas estudantes brasileiras que teve a oportunidade de fazer parte do doutorado dela fora do país, né? Ela viveu um tempo na Espanha, vivenciando em países europeus, na União Europeia, condições, lá ela verificou e estudou num dos melhores laboratórios de antracologia e de arqueobotânica do mundo, né? Então ela teve essa oportunidade de vivenciar com pesquisadores altamente renomados e voltar para o país, rever as suas metodologias, né? Enlouquecer com as suas metodologias, porque a Fernanda é uma cientista que enlouquece, porque isso aí, né, que é o mais legal, é você conseguir olhar o seu objeto de estudo e conseguir ver até onde eu consigo ir, ultrapassar esses limites e conseguir produzir situações. Por exemplo, a Fernanda, ela publicou um artigo hoje numa das melhores revistas da área das ciências humanas, que, para quem conhece, é o Boletim Emílio Guild. Então, não vamos falar de Qualis aqui, porque é uma das revistas melhores qualificadas, mas não é isso. Ela é uma das revistas que ela funciona desde o século XIX. Desde o final do século XIX, ela tem uma divulgação muito intensa, porque ela está voltada a um museu e ela está voltada a várias áreas que não é só a arqueologia. Então, ter um artigo publicado lá é algo bastante impactante na questão da ciência, mas também na questão da difusão do conhecimento. E acho que tudo esse resultado do que se tem é o que, obviamente, a sociedade também vai ter de retorno enquanto pesquisa, né? Depois de tudo que foi fomentado, de tudo que foi desenvolvido, isso acaba chegando para a população
em troca, quase como que depois de todo esse apontamento, todo esse conhecimento que a Fernanda e outros cientistas têm, isso acaba sendo devolvido para a nossa comunidade. Professora Nelly, Fernanda, muito obrigado pela participação. Nosso tempo passa voando, mas outros convites virão e outros programas nós estaremos fazendo também, conversando sobre outros assuntos. Obrigado, um grande abraço para vocês, viu? Obrigado, Marcos.